Portar faca no Brasil é crime? Hoje nós vamos falar sobre a lei, o STF e tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Essa é de longe a dúvida mais recorrente que a gente recebe por aqui. E eu tenho certeza que também é uma das maiores objeções de quem decide adquirir uma faca, adquirir uma lâmina, seja ela para defesa ou utilitária, para portar no dia a dia. Meu nome é Gabriel Rocha e em 2014 eu ingressei na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e em 2017 eu iniciei na cutelaria por hobby. De lá pra cá, esse hobby foi ganhando um espaço muito grande na minha vida e em 2021 eu fiz a transição do hobby para o negócio. E a gente criou a Caos Ferramentas de Corte. Hoje eu sou proprietário da Caos e a Caos hoje é uma cutelaria nacional brasileira baseada aqui em Alegre, no interior do Espírito Santo, que hoje produz facas voltadas para a defesa, facas utilitárias, facas de churrasco, de cozinha, acessórios e equipamentos para homens e mulheres que querem estar mais preparados no seu dia a dia, seja qual for a função. Então eu te convido a nos acompanhar durante essa jornada para a gente entender, desmistificar muita coisa que é falado há muitos anos na nossa cabeça, acabar com o terrorismo jurídico que existe, ver o que de fato vai fazer diferença lá na nossa realidade, na rua, quando a gente estiver andando e for abordado pela polícia, ver o que vai pesar de fato, o que a gente tem que levar em consideração e o que a gente precisa parar de se preocupar para olhar de fato para o que importa e o que vai fazer diferença na nossa proteção, na proteção da nossa família e conhecer as implicações reais. Então o objetivo desse vídeo é munir vocês de informações para te dar mais confiança para tomar a decisão de portar ou não uma faca no seu dia a dia. Eu vou buscar tratar esse assunto da forma mais imparcial possível, de forma séria, de forma responsável. E antes de mais nada, eu quero dizer que esse conteúdo que a gente vai trazer não substitui de forma alguma a orientação de um advogado para situações específicas, nem mesmo estou aqui prestando assessoria jurídica, beleza? Então vamos lá. Quando a gente olha de cima, buscando entender tudo que existe no papel no Brasil hoje, legislando sobre facas e porte de lâminas, que é o nosso objetivo, a gente vai encontrar 3 leis. A primeira delas é uma lei federal, que é a Lei de Contravenções Penais, lei de número 3.688, do ano de 1941. Essa é uma lei federal, ou seja, ela engloba todo o território nacional e eu vou te mostrar ela na íntegra, lá no seu artigo 19, o que ela fala sobre isso. As outras 2 leis que eu citei, uma é do Rio de Janeiro e a outra é de Minas Gerais. Essas 2 leis são leis estaduais. A do Rio de Janeiro, que é a lei de número 7031, ela foi criada lá em 2015 e ela define algumas regras para se portar uma faca diariamente. E a de Minas Gerais, que é a lei de número 22.258, é basicamente a mesma coisa que a do Rio de Janeiro. A diferença é que essa lei de Minas Gerais, que nasceu lá em 2016, após a do Rio de Janeiro, ela foi considerada pela própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais como inconstitucional. Então, se eu não me engano, em 2020 ela foi considerada inconstitucional e perdeu a validade jurídica. Então, podemos concluir que nós temos 2 leis legislando atualmente no Brasil sobre porte de lâminas. Então vamos lá, vamos entender o que diz a lei federal. Lá no seu artigo 19, no capítulo 1, ela fala assim: porte de arma, trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de 200 mil réis a 3 contos de réis ou ambas cumulativamente. Esse é o único artigo que trata sobre armas e a gente pode ver que ele coloca armas de uma forma bem ampla. Ele não trata de forma exclusiva, de forma direcionada a lâminas, ou ele traz aqui uma lista falando sobre lâminas proibidas ou não. Ele simplesmente trata aqui trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Mas ele não fala qual arma, não fala qual licença e não traz uma lista aqui proibindo armas. Então a gente pode ver que a lei federal, que vale para todos, inclusive para quem está lá no Rio de Janeiro, ela não é uma lei objetiva. E depois a gente vai fazer uma análise sobre a última decisão, a mais atual no STF, que virou um tema de estudo bem interessante. A gente vai entender que esse assunto ele é bem mais complexo que parece, mas ao mesmo tempo ele é simples. Agora a gente vai ler a lei de número 7031, de 26 de junho de 2015, que é a lei do Rio de Janeiro. Proíbe o porte de arma branca no território do Estado e dá outras providências.
O governador do estado do Rio de Janeiro faz saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É proibido em todo o território do estado do Rio de Janeiro o porte das seguintes armas brancas, além daquelas previstas em outras legislações. Primeiro, armas brancas, artefato cortante ou perfurante, destinadas usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal ou similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais, salvo quando as circunstâncias justifiquem o fabrico, comércio ou o uso desses objetos como instrumento de trabalho ou utensílios. Não configura uso ilegal dos objetos acima o transporte do objeto novo, ainda na embalagem original ou com nota fiscal, ou ainda no transporte do objeto em bolsas, malas, sacolas. Segundo, também não caracteriza o porte ilegal o transporte dentro de malas ou assemelhados por profissional ou o transporte desses objetos em veículos dentro das chamadas malas de ferramentas ou assemelhados. Artigo 2º. O porte das armas de que trata esta lei sujeita o infrator a multa no valor de 885,3 UF-IRRJ a 8.853 UF-IRRJ, a critério da autoridade policial, sem prejuízo da pena pelo crime ou contravenção correlato. Parágrafo único. Caberá à Polícia Civil a autuação pela infração acima, devendo os valores decorrentes da arrecadação com as multas serem recolhidos ao Fundo Especial da Polícia Civil, consoante o inciso 3º do artigo 2º da Lei número 1.345, de 3 de setembro de 1989. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então a gente vê que essa lei estadual, ela é mais objetiva do que a lei federal, certo? Ela já trouxe aqui pra gente um conceito de arma branca, qualquer artefato cortante ou perfurante destinadas usualmente à ação ofensiva. Então a gente já tem uma linha de interpretação aqui, ações ofensivas, que é em busca ofender a integridade de outra pessoa, certo? Como faca, punhal ou similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais. Ou seja, se ela tiver 10 centímetros ou mais, ela está incorrendo nessa lei aqui, lá no estado do Rio de Janeiro. Então, qual é o entendimento? E aqui, o meu entendimento enquanto cidadão, eu vou evitar expor a minha opinião de entendimento pessoal sobre a lei, porque inevitavelmente eu vou acabar saindo da imparcialidade. Então eu vou buscar me ater ao máximo à letra fria da lei para a gente ter um conhecimento técnico de fato e te ajudar a entender o que vai trazer prejuízo ou não. Então aqui, se a gente for ler ela de forma bem simples e ter o entendimento mais raso possível, a gente pode entender que qualquer faca, punhal ou similar que tenha 10 centímetros ou mais de lâmina está incorrendo nessa lei aqui. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Você vai ajudar muito a gente a chegar em vários lugares. Agora, em relação à lei federal, algo que eu achei muito interessante é o quê? Quando a gente começa a pesquisar sobre ela e sobre quais foram os entendimentos mais recentes sobre o assunto, a gente vai encontrar o tema 857, ARE 901-623. Informação à sociedade. Esse link está lá no site do STF. Eu vou disponibilizar aqui na bio também todos os links dessas leis e desse tema, que eu achei muito interessante isso aqui, porque ele é de um julgamento do dia 4 de outubro de 2024, então é bem recente. Então, sobre o que foi esse julgamento? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Segundo o processo, um indivíduo tinha o hábito de, portando uma faca de cozinha, ficar em frente a uma padaria pedindo dinheiro a clientes e funcionários, e se tornava agressivo quando não era atendido. Então você imagina ali um indivíduo em situação de rua, portando uma faca de cozinha, e ele pedia dinheiro, e quando as pessoas não davam dinheiro a ele, ele ficava agressivo e empunhava essa faca. Então pensou no contexto dessa decisão? Então assim, por um contexto totalmente o contrário do que um cliente da causa, do que quem está assistindo esse vídeo vai utilizar uma lâmina, né? E vamos ver o que foi a decisão do STF sobre ele. Eu vou ler aqui os fatos. Ela traz uma informação à sociedade e alguns tópicos. Então, fatos. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral, tema 857, em que se discute o artigo 19 do Decreto-Lei 3.688, a Lei das Contravenções Penais. Deve ser aplicado
ao porte de armas brancas, por exemplo, facas, punhais e espadas. Essa norma prevê que a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade constitui contravenção penal e pode ser punida com prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. No caso, esse caso que a gente citou agora, um homem foi condenado ao pagamento de 15 dias multas pela prática dessa contravenção penal, após ter sido surpreendido pela polícia com uma faca na cintura. No recurso apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública que o representa argumenta que o artigo 19 não pode ser aplicado enquanto não forem criadas regras para a concessão da licença prevista em seu texto. Então a defensoria que foi defender esse indivíduo falou: olha, a gente não pode aplicar a lei de contravenções penais porque ela requer uma licença e essa licença não foi regulamentada, não existe uma licença para liberação do porte de faca, assim como existe para armas de fogo lá no Estatuto do Desarmamento, né? Então, aqui ele traz agora, depois dos fatos, ele traz as questões jurídicas. Quando editado, o artigo 19 se aplicava ao porte de qualquer tipo de arma. Posteriormente, aquilo que a gente falou lá no início, posteriormente, outras normas penais foram criadas para regular o porte de armas de fogo. As leis 9.437 e 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Como essas normas são mais recentes e específicas, o artigo 19 passou a se aplicar apenas ao porte de armas brancas e de outros objetos que, embora não tenham sido produzidos para o ataque, sejam utilizados para essa finalidade. Segundo fundamento da decisão, a exigência de licença da autoridade, prevista no artigo 19, se aplicava apenas ao porte de armas de fogo. Assim, para punir o porte de armas brancas, não há necessidade de criar regras para concessão de licenças. Caberá ao juiz avaliar a intenção da pessoa e as circunstâncias em que ela carrega o objeto para definir se a conduta representa um risco real à segurança pública. Então ficou entendido aqui? Ele fala que a exigência da licença da autoridade, prevista no artigo 19, se aplicava apenas a armas de fogo e que, para se punir o porte de arma branca, não precisava de uma licença. Bastava o quê? Ficar a cargo do juiz, avaliar a intenção da pessoa e a circunstância que ela estava inserida, o contexto ali que ela estava inserida. Então você repara que ele retira a necessidade de é um punhal, é uma faca, tem mais de 10 centímetros, tem menos, e passa a julgar a intenção e o contexto. Então a gente já remove aqui a geometria do objeto, digamos assim, e passa então a juiz avaliar a intenção e o contexto. Aí que a votação e o julgamento, o voto que prevaleceu, ministro Alexandre de Moraes, e os votos divergentes, ministro Edson Fachin, Gilmar Mendes e Nunes Marques. O que são os votos divergentes? Esses três ministros que eu citei, eles votaram que esse indivíduo não deveria ser julgado pelo artigo 19 por ser um artigo pouco específico, por requerer uma licença que não existia. E aí o ministro Alexandre de Moraes vai lá e fala, não, ele pode sim, pode legislar, não precisa dessa licença para legislar sobre arma branca, o que vai precisar é do juiz analisar a intenção e o contexto, e aqui na frente a gente vai ver que ele fala da capacidade lesiva da arma. Então aqui, resultado do julgamento. O plenário considerou que a proibição e a pena previstas no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais para quem porta arma fora de casa, de forma ostensiva ou em locais públicos, sem licença, continuam válidas em relação às armas brancas. Para que a conduta seja criminalizada, caberá ao juiz, em cada caso concreto, analisar a intenção da pessoa, a capacidade da arma de causar lesões e se há risco real à segurança pública. Então, a gente está falando sobre o entendimento da lei federal mais recente que a gente tem. Então, qual é o entendimento mais recente que a gente tem? É esse, tema 857, onde parte do STF entendeu que ele não deveria nem incorrer em pena alguma em relação ao artigo 19 por se tratar de um artigo muito subjetivo, antigo e atrasado, que no próprio artigo requer uma licença que não existe. Já o ministro Alexandre de Moraes bateu o martelo e falou, olha, pera lá, tá valendo isso aqui, o meu entendimento é de que a lei de contravenções penais é válida, esquece a licença e no lugar da licença vai valer o quê? O juiz
analisar a intenção da pessoa, o contexto que ela está inserido e a capacidade daquela arma de causar lesão ou não. Então eu gostaria de trazer agora para vocês 3 pontos importantes acerca dessa lei federal, que é a Lei de Contravenções Penais. O primeiro ponto é o seguinte: é uma contravenção penal e não um crime. No direito brasileiro, contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo. A pena máxima é de 6 meses e ele é tratado completamente diferente de um crime. Um crime como roubo, como homicídio, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa lei, ela não é exclusiva de facas. Ela trata de armas de uma forma ampla. E por décadas, a discussão jurídica foi justamente sobre o que se enquadra nesse conceito quando o assunto é arma branca. E o terceiro, esse é o ponto central. A lei não define o que é arma para fins desse artigo. Não existe uma lista, não existe um tamanho mínimo específico, não existe uma lei federal, não existe uma regulamentação federal que diga isso está proibido e isso está liberado. E essa ausência de uma regulamentação mais objetiva foi justamente o que levou a esse debate jurídico aqui. Então, na prática, isso significa que uma mesma faca pode ser tratada de maneiras totalmente diferentes, dependendo de quem está portando, com qual intenção está portando e em qual contexto esse indivíduo está inserido. O STF criou um teste de contexto e não uma proibição automática. Ele não diz que qualquer pessoa com qualquer faca está cometendo essa contravenção. Ele diz que é o juiz quem vai analisar caso a caso. É importante dizer também que a decisão foi por maioria, com votos divergentes de 3 ministros que diziam que a lei não deveria ser aplicada por falta de regulamentação. Esse debate jurídico não está encerrado de forma alguma, mas a tese vigente é essa. Então, quando eu digo que esse é um assunto complexo, é porque ele genuinamente é complexo. Se a gente olhar, o Rio de Janeiro tem uma lei que está vigente desde 2015 e Minas Gerais, que é ali do lado, em 2016 entendeu, assim como o Rio de Janeiro, mas em 2020 voltou atrás e considerou inconstitucional, porque a gente já tem a Lei de Contravenções Penais Federal. Então, para a gente concluir todo esse apanhado que a gente fez aqui, fazer uma conclusão clara, no Brasil não existe uma lei federal definitiva sobre porte de lâminas. O que existe é a Lei de Contravenções Penais, que, em entendimento do STF, ela deve ser analisada caso a caso, certo? Então a gente não tem uma lista proibitiva, a gente não tem falando, ó, você não pode portar isso, isso e isso, não pode portar acima de tantos centímetros, nem abaixo de tantos centímetros. O que tem é a Lei de Contravenção Penal falando, o juiz vai analisar a sua intenção, o contexto que você está inserido e a capacidade de causar dano da ferramenta que você está portando. Ponto. Além disso, a gente tem também as variações regionais, que seria o caso do Rio de Janeiro. Então, pro cidadão que está lá no Rio de Janeiro, é válido ele se atentar à Lei 7031, porque ela está vigente e ela legisla sobre tamanho mínimo de lâmina. Tamanho máximo de lâmina, né? Se tiver 10 centímetros ou mais, ele está incorrendo na Lei 7031, que é uma lei estadual e pode pagar multa ao Estado. Então, assim, é um assunto que merece atenção, que merece cuidado, mas que se a gente for analisar friamente, a gente vai ver que os resultados, se a gente botar na balança, os resultados são muito favoráveis para o cidadão de bem que quer portar uma lâmina para se defender ou defender a sua família, ou simplesmente para ter uma ferramenta utilitária no dia a dia, que é essa concepção de estar preparado, né, de ter um multitool, de ter uma faca, de ter um canivete, a gente sempre precisa. Inclusive quem tem essa mentalidade sabe que quando sai sem esses itens acaba precisando, né? É uma sensação horrível. Então, assim, se a gente botar isso na balança, a gente vai ver que se eu fizer merda com a faca, se eu pegar essa faca, pedir dinheiro numa padaria e a pessoa não quis me dar, eu botar a mão nela e ameaçar a pessoa psicologicamente com essa faca ali em punho, eu vou ver que o STF entendeu que, nesse caso, o sujeito foi obrigado a pagar 15 dias de multa. Entende? Então aquele medo de você vai ser preso, você vai perder a sua faca, vai acontecer isso e aquilo, eu acho uma situação bem incoerente de acontecer. A gente recebe alguns relatos, né? Ah, mas se a polícia me parar, vai tomar a minha faca, vai... Então, assim, vamos pensar num caso lá no Rio de Janeiro, que limita o uso em 10 centímetros. Vamos botar que você mora em Minas Gerais, onde não tem essa limitação, você tem uma faca ali de 12 centímetros, e você vai passear no Rio de Janeiro e não conhece essa lei, e foi abordado pela polícia, e o policial vai fazer o quê? Fala, olha, eu vou cobrar essa lei. Imagina um agente da lei cobrando o que está vigente dentro do estado dele. Olha, você está com uma faca que ela tem 2 centímetros a mais do que é permitido aqui no Rio
de Janeiro. A gente vai te multar e a gente vai ter que impedir a continuidade do porte dessa faca por você. Repara que na lei não fala nada ele apreender essa faca. Imagina que você comprou uma faca da Caos de R$ 1.500. Tem a nota fiscal e tem tudo. Esse agente, ele pode apreender essa faca porque você está portando? A lei não fala nada disso. Fala que você vai ser multado, certo? Para ele apreender essa faca, ela teria que ser um material controlado sem licença. E a gente não tem licença para faca. Então esse policial pode prender essa arma, pode prender essa faca se você está simplesmente portando num contexto totalmente, está passeando com a sua família, num contexto totalmente familiar, sem agressividade, sem segundas intenções ofensivas. Então é um assunto complexo, tá entendendo? Então você vai ser multado e a lei fala que você pode carregar ela numa sacola, numa embalagem, dentro da mala do carro. Ou seja, o que seria o entendimento? Aí já puxando para uma opinião pessoal aqui, que inevitavelmente a gente tem que falar entendimento. Seria o quê? Seria pagar a multa e ter que tirar a faca da linha de cintura. Tudo bem, eu vou botar ela assim como a lei permite. No mesmo artigo que permite você me multar, ela me permite carregá-la na mala do carro. Ponto. Eu tenho a nota fiscal, não foi roubada, não foi... Tá aqui. Eu paguei por ela, não vou ficar sem ela porque não tem lei que proíba. Não tem lei que fale que eu vou perder ela simplesmente por portar. Tem lei que fala que eu vou ser multado no Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro já não tem nem multa, entendeu? Tem a pena, né? Que pode ser multa e pode ser a detenção de até 6 meses, né? Então, assim, ficou bem claro isso? Esse resumão? Conseguimos te munir de informações para você botar na balança se compensa ou não portar uma faca hoje no Brasil? A minha opinião pessoal é de que compensa sim para quem é responsável, para quem sabe o que está fazendo, para quem sabe o que busca e o que precisa, tá? A gente não apoia nenhum tipo de irresponsabilidade por parte de ninguém, mas se você é adulto, se você sabe o que você precisa, sabe no país que você vive, sabe como tá a situação de segurança do seu país, sabe que o Estado não consegue te entregar segurança 24 horas por dia, se botar na balança, pra mim, Gabriel, compensa e muito portar uma faca, porque eu sei que eu não tenho intenção de ofender ninguém, de ameaçar ninguém, de subtrair ou roubar algo de alguém usando uma faca. Eu quero uma faca para as minhas atividades diárias, para um uso utilitário, e, se em eventual necessidade, utilizar ela para defesa, em legítima defesa. Aí eu sei que mesmo a gente mostrando a lei, falando sobre todos os entendimentos possíveis, tem pessoas ainda que vão falar assim, mas você está sendo hipócrita porque polícia na abordagem toma a faca e faz o que quer e tal. A gente recebe esse tipo de mensagem diversas vezes. O pessoal ainda falando assim, cara, eu sei que você é policial, eu te peço perdão, mas eu preciso ser sincero com você, que não é assim que a banda toca. A polícia não quer nem saber de lei, não quer nem saber de nada. O simples fato de você estar com uma faca ali, eles já te veem como uma ameaça e te tomam a faca e não te dá explicação de nada. Então assim, a gente precisa saber, conhecer os nossos direitos para saber se portar diante de uma abordagem policial, se portar diante de um caso como esse, que é um caso grave, é um caso de abuso de autoridade, tá? Então, vamos falar um pouco sobre abordagem policial em você portando uma lâmina numa situação de rotina, uma situação normal. Você está viajando com a sua família e foi parado numa blitz. E aí, quando é que o policial vai fazer uma busca pessoal em você? Lá no artigo 244 do Código de Processo Penal, ele estabelece a busca pessoal. A revista independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa está na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Ou seja, a palavra-chave é fundada suspeita. E aí, analisando a jurisprudência atual do STF, a tese, igual a gente fez com o tema 857. Isso não pode ser uma impressão vaga ou subjetiva. O próprio STJ já decidiu que o artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais realizadas como rotina do policiamento ostensivo com motivação exploratória. A abordagem precisa ser justificada por indícios objetivos e concretos. O simples nervosismo, isoladamente, não é fundada suspeita suficiente. Em outras palavras, um cidadão que porta sua ferramenta de forma discreta dentro de uma bolsa ou bainha, sem comportamento suspeito, não oferece base legal para uma abordagem arbitrária. Ou seja, você está viajando de carro com a sua família, foi abordado, o simples fato de você ter sido abordado numa abordagem de rotina, se o policial não vê, não achar que você está muito nervoso e tentando esconder algo na sua vestimenta, ele não pode fazer a busca pessoal em você.
Por lei, ele é proibido de fazer simplesmente por isso, entendeu? E só reforçando, se você tá gostando até aqui, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. O seu apoio vai ser fundamental para nós. Então assim, a gente vive um terrorismo jurídico muito grande, onde a gente vê que essas pessoas que vêm trazer esse tipo de comentário pra gente, elas parecem que estão numa bolha mental assim de que a polícia vai me abordar e vai tomar minha arma e vai dar tapa na minha cara e foda-se. Então assim, a gente sabe da realidade de muitas partes do Brasil, mas não é bem assim que a banda toca. Então se você estiver dentro dos seus direitos, meu amigo, não tem nada que... Ele pode até interferir ali na hora, mas depois você vai ter amparo legal para recorrer daquilo ali. Então, hora de abordagem não é hora de bater boca com polícia, não é hora de discutir sobre lei, não é hora de se exaltar. Então, uma aula de etiqueta aqui durante uma abordagem. Foi abordado pela polícia? Mantenha calma, fique tranquilo. Você, enquanto abordado, tem uma capacidade muito bacana de quê? De desescalar a tensão. O policial militar, eu peço que você se coloque no lugar dele, ele tá ali muitas vezes, ele não sabe quem está dentro do carro, ele não sabe qual a intenção daquela pessoa. Dependendo do estado, como o caso do estado do Rio de Janeiro, onde bandidos andam de fuzil na Avenida Brasil ali o dia inteiro, você imagina o nível de tensão que esse policial tá. Você imagina o nível de tensão a realizar uma abordagem. Então, toda abordagem é um momento de tensão pro policial, porque é um espera-tapa, ele não sabe quem tá do outro lado, ele não sabe se você tá armado, se você vai dar um tiro nele. Então ele tem que agir com máxima cautela em se tratando de Brasil. Então ele vai abordar com a arma na mão, ele vai chegar tenso, ele vai chegar atento a qualquer movimento brusco. Então é muito importante que você seja peça fundamental na desescalada dessa abordagem. Então você foi abordado? Mantenha calma. Mantenha a mão sempre à vista, porque o policial entende que os perigos vêm sempre das mãos. Se você for agredir alguém, você vai agredir como? Ou é chute, ou é soco, ou é arma, e você vai sempre usar as mãos. Então, você deixando as suas mãos à vista, você já é uma forma de desescalar essa tensão. Então, o policial vai te abordar, você tá dentro do seu carro, mantém a mão no volante, ou põe as duas mãos na janela, para mostrar para ele que você quer cooperar, que você não tá ali pra maldade, que você tá ali pra provar que você é inocente, que você não tem nada de errado e seguir seu caminho, e ele o dele. Então, desescala, só responde o que te for perguntado, com um tom natural, com respeito, contribuindo para abordagem. O policial te fez uma pergunta, responde o que ele te perguntou. Qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal. E aguarda uma nova pergunta. Você está indo para onde? Tô indo para tal lugar. Documento e habilitação. Perfeitamente, está aqui. Documento e habilitação. Então eu vou agir de forma que eu traga um ambiente de paz para aquela abordagem. Para o policial entender, cara, esse cara é um cara do bem, esse cara não é um cara que vai me fazer mal. A postura dele já fala que ele... Agora o policial chega numa abordagem, tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Ó, tô com uma faca aqui, mas é liberado e não vem falar não que eu sei muito bem. Isso acontece, cara. Tem gente que é desse jeito. Já chega perto da polícia, num nível de tensão, já eleva o nível da abordagem. O policial que estava ali só fazendo uma abordagem de rotina já evolui para uma outra coisa e vai acabar na delegacia, entendeu? Então você é um cidadão de bem, é um cara que é do bem, que quer seguir seu caminho, quer estar preparado para se proteger a sua família, contribui. Que eu tenho certeza que a chance de dar problema é perto de zero, beleza? E se der problema, deixa o problema acontecer, deixa aprender sua faca, deixa levar, você vai agir de forma técnica e calma, vai deixar ele fazer o procedimento todo, ok? Deu a oportunidade de falar? Fala, olha, eu discordo dessa atuação por conta do conhecimento que eu tenho na lei. E hoje a gente não tem nenhuma lei que você vai falar tudo que você aprendeu aqui e deixa ele fazer o procedimento. Fez o procedimento? Aí depois lá você vai recorrer. E aí ele vai ter que arcar com a falta de conhecimento jurídico que ele teve na hora de levar a abordagem para esse lado, entendeu? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi mais um bate-papo mesmo, pra gente tentar passar essa visão, né, e tentar diminuir um pouco o nível de desinformação que a gente tem acerca desse assunto. Agradeço a você que ficou até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o seu like, você vai ajudar a gente a levar isso para outras pessoas e a sempre trazer novos conteúdos aqui pro canal. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.